Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer a lista dos 10 produtos que toda criança criativa tem que ter em casa. O sonho de toda mãe é ter um espaço exclusivo para a criança poder estimular a criatividade. Lá no site Sementinha de Gente, eu fiz um post dando sugestões e inspirações de brinquedotecas e espaço de estudo onde você pode estimular a criatividade da criança. E fiz também uma wishlist com produtos que toda criança criativa tem que ter. Aí eu trouxe esse assunto aqui no canal do YouTube para você também fazer a sua lista, correr na papelaria e ter em casa todos os itens essenciais para estimular a criatividade da criançada. Então bora lá ver? O item número 1 da lista é papel. Você tem que ter papel de qualquer tipo, pode ser papel craft, papel branco, papel colorido, o importante é ter papel para a criança usar de base para suas artes. O item de número 2 é lápis de cor. E aí vale aquele lápis que sobrou do material do ano passado, vale também ter uma linha bem especial como essa aqui da Faber-Castell que tem um mundo de cores e que estimula ainda mais o uso e o conhecimento das cores. Inclusive, esse aqui vale até eu mostrar de perto, porque ele ainda mostra com o nome das cores, para que a criança vá se familiarizando e vá realmente conhecendo e associando as cores com as coisas do dia a dia. O item de número 3 é giz de cera. É muito legal ver a criança curtindo o giz de cera, porque ao contrário do lápis de cor que pode quebrar a ponta e de repente inibir ele um pouco daquela coisa de pintar e explorar o papel, explorar toda o espaço do papel, o giz de cera já não. Como ele dificilmente quebra ou quebra com menos facilidade, a criança consegue pegar ele com mais firmeza e trabalhar. E isso é legal porque, por exemplo, esses lápis de cera, eles são próprios para a primeira idade. Isso significa que as criancinhas, os menorzinhos mesmo, vão ter muito mais facilidade em segurar o giz de cera e trabalhar nas cores. Esse giz de cera, por exemplo, quando você olha aqui na embalagem, ele está escrito que ele tem um formato anatômico e facilita na pega. Então é uma excelente opção para as primeiras idades. E aí é muito legal porque o mercado vai se preparando para todas as possibilidades, para todas as idades das crianças e vai oferecendo produtos cada vez mais avançados. Esse giz de cera na minha época não existia, mas se você olhar, ele vai empurrando e o giz de cera mesmo vai aparecendo como se fosse uma lapiseira. É muito legal, eu adorei esse lápis e com certeza eu vou deixar para as crianças. O item de número 4 é o terror das mães. São as canetinhas. Assim como os lápis de cor, você também pode trabalhar com as cores e pode estimular realmente essa coisa do contorno, da firmeza do desenho. As cores são mais vivas, as crianças amam canetinha. E aí você pode fazer que nem eu fiz lá na Master Paper e dar uma vasculhada para ver o que tem de canetinha nova no mercado. Aquelas canetinhas bem simples, elas geralmente secam muito rápido a tinta interna e aí você não tem muito tempo de uso. Agora, o mercado já está oferecendo algumas canetinhas que têm uma qualidade melhor e uma durabilidade muito maior. Quer ver uma coisa muito legal que eu encontrei? Por exemplo, essa canetinha aqui da Faber-Castell, ela faz com que a ponta ela entre à medida que a criança está usando. Faz o quê? Faz com que ela não quebre a ponta e também que ela não amasse a ponta quando ela tá pintando. Gente, isso aqui é um achado. Pra quem tem criança sabe que canetinha é realmente um problema, porque você tem aí uma semana de uso. Aí quando você tem uma canetinha assim, vale muito mais a pena. Mas tem também as canetinhas preparadas para os baixinhos, para os pimpolhos, que são aquelas canetinhas que, igual os giz de cera, são mais grossas, dão mais firmeza na pega e também fazem com que a ponta grossa estimule mais os pequenininhos a utilizarem. Então, por exemplo, essa canetinha Jumbo é uma excelente opção para os pimpolhos. Agora, para quem quer ir um pouco mais além, tem, por exemplo, opções no mercado onde você pode ter canetinhas
que pintam em outros lugares. Para evitar que a criança fique com curiosidade de pintar a parede, que tal, por exemplo, criar um vidro ou uma janela, enfim, que ela possa também pintar. Aí você tem essa opção de canetinha que pinta em vidro. Bom, o que acontece? Esse tipo de canetinha nem sempre vai sair do vidro, então pensa bem antes de oferecer essa canetinha para criança. Mas pode ser uma excelente opção para um presente, para uma madrinha, para uma professora, para uma avó. Se você comprar, por exemplo, uma caneca, der essa caneta para a criança, deixar ela pintar, usar a criatividade e depois vira um super presente. Não é uma excelente ideia? Acho que vale até como uma ideia de um post. O que vocês acham? O quinto produto é também uma paixão da criançada. Os pequeninos também adoram, acho que dá aquela sensação de poder, de mexer, de criar algo diferente. São as tesouras sem ponta. A tesoura sem ponta, ela vai servir justamente para ajudar na pega, né? Fazer com que ela tenha firmeza no corte. E sem ponta, obviamente, é para evitar qualquer tipo de perigo ou de risco. Então a tesoura sem ponta é útil, é uma coisa que a criançada adora. E aí vale você também ter opções como essas tesouras de picote, sabe? Que criam efeitos no papel. O Pedrinho, por exemplo, ele ama fazer convite. Na verdade, fazer convite para ele é cortar um monte de papelzinho em vários pedacinhos e entregar um para cada um. Isso para ele é um convite. Então, assim, eu dou para ele essas tesouras de picote que tem, às vezes, feito de zigue-zague ou de contorno, de ondinha, para que fique esse corte diferente e ele se estimule cada vez mais a fazer convites diferentes. O item de número 6 são as colas. Bom, para ter cola em casa, você tem que pensar que é legal você ter um espaço onde você consiga, de repente, cobrir com um plástico, fazer com que o jeito que a cola não se espalhe, para que não vire aquela bagunça. A gente vai falar de outros itens também que necessitam desse apoio, mas a cola é legal porque a criança vai se estimular a criar novas formas, a partir do que ela vai cortar o papel e misturar cores de papéis coloridos, ou então vai criar algum tipo de elemento diferente com a cola vai ajudar bastante nesse processo. E aí eu tô falando da cola branca, que é super útil, mas também tô falando daquelas colas coloridas que fazem com que ele possa criar desenhos a partir da cola também. E aí a gente tem cola colorida, tem cola com glitter. E aí é muito legal porque a criança vai criando, vai juntando os materiais e a cola vai quase como um acabamento daquele desenho. Então, cola colorida, cola com glitter ou até mesmo a cola branca são super úteis para realmente estimular a criatividade das crianças. E o item de número 7, eu tenho que pensar melhor. Eu falei pra vocês que a canetinha era o terror das mães, mas eu tô com dúvida se é mesmo a canetinha ou se é a tinta guache. Olha, quem mora assim em apartamento como nós moramos, a tinta guache é bem restrita aqui em casa. Porque na verdade é muito gostoso ver a criança pintando, tocando, experimentando, né, a textura da tinta, misturando as cores para conhecer cores novas. É muito divertido esse processo. O problema é que isso gera realmente uma sujeira muito grande. Mas quando você está num lugar aberto, quando você tem, por exemplo, uma possibilidade de levar esses materiais para um jardim, para um parque, algum lugar onde a criança não tenha problema com sujeira. Eu não tô falando de sujar a roupa, eu tô falando realmente de sujar o ambiente, sabe? Daqui a pouco ter mancha de guache pela parede, pelo sofá, como é aqui em casa. Então, quando você tem essa possibilidade de levar a criança para um lugar aberto, nossa, é incrível as possibilidades que o guache proporciona. Então, assim, guache é uma paixão, é uma delícia mesmo de trabalhar, mas a gente sabe que é um produto que é um pouco mais complicado de você ter em casa. Mas olha só que legal, achei muito fofa essa tinta com glitter também, que é muito legal, porque daí além de decorar o desenho que ela tá fazendo, ela pode fazer o desenho brilhar e tem o mesmo efeito de uma tinta guache, né? Só que, claro, com uma cor mais neutra. E esse produto aqui que eu encontrei lá na Master Paper, eu achei muito incrível, eu trouxe pra vocês. Na verdade, eu nem abri, porque eu quis deixar o Pedro abrir, porque ele tem uma paixão por tinta guache, então eu acho que ele vai se divertir muito abrindo. É uma tinta guache também, tem o mesmo produto, o mesmo líquido, a mesma consistência da tinta guache de potinho, só que ela vem nessa embalagem
que faz com que a tinta vá saindo de pouquinho em pouquinho. Então, ela alega aqui que ela reduz a sujeira, porque a criança vai ter um pouco mais de controle, né? Aquela tinta não vai espirrar, ela vai ter um pouco mais de controle do uso da tinta. E ela fala aqui que ela estimula a percepção visual e a expressão das emoções. E aí, se eu falei em tinta guache, eu tenho que falar também em pincéis, porque por mais gostoso que seja pintar com os dedos, quando a criança é um pouquinho maior, ela já começa a ter um pouco mais de controle, né, do uso da tinta e ela já começa a querer limitar no desenho a sua arte. E aí eu encontrei essa opção de pincel que eu achei o máximo, inclusive esses aqui eu já deixei para os meninos porque eu não conhecia. É um pincel da Faber-Castell também, que tem essa borrachinha que ajuda na pega do pincel, tem várias espessuras, né? E olha só que gostoso, ela tem as cerdas bem macias, o que facilita bastante no processo da pintura das crianças. E fora essas cores super coloridas, né, que estimulam bastante o uso do pincel. Então eu amei esse pincel, ele fica como dica, é uma coleção da Faber-Castell. Agora, quem não tem esse pincel, os básicos que você encontra nas lojas são excelentes. Então essa é a dica de número 8. Para quem nos acompanha nas redes sociais, sabe que o Pedrinho é doente por massinha. Se deixar, ele fica horas assistindo vídeos do YouTube só de massinha, de construção de massinha. Ele ama, ele ama. Eu acredito que boa parte das crianças nessa faixa de idade deles adoram a massinha. Estimula bastante os sentidos, né, o toque. Então, massinha é uma coisa muito gostosa de ter em casa e que com certeza vai estimular e divertir muito a criança. Aí, o que acontece? Eu fui lá na Master Paper e procurei todos os tipos de massinha que tinham para ver o que tem de novidade no mercado. Eu achei muito legal. Além dessas massinhas super tradicionais, macias, né? Por exemplo, essa aqui da Acrylex é a Soft, porque ela é mais macia, mais gostosa na pega. Elas têm muitas cores, tem uma linha super ampla de cores. Tem também essas massinhas que vêm com essa embalagem, são as massinhas que ressecam, então por isso que elas ficam fechadas. Agora, se você consegue comprar uma massinha, por exemplo essa, que vem aberta, além de ela ter uma durabilidade muito maior, porque ela não resseca, ela também demora na mistura das cores, sabe? Então você consegue aproveitar muito mais o tempo da cor. Eu achei muito legal pelo volume de cores, pela variedade e principalmente porque elas não secam. Fica a dica de você conseguir comprar, por exemplo, esse kit que tem várias cores e de massinhas que não secam. E aí outra aqui que eu vou mostrar pra vocês só rapidinho é essa aqui que é de neon, que eu achei o máximo, que dá pra fazer até alguns elementos diferentes, com cores mais fortes. E tem também essa aqui, que é toda de glitter. E vocês viram que eu tô com... tudo que tinha de glitter na papelaria eu trouxe porque eu acho muito legal e acho muito bonitinho e acho diferente também. E aí a minha dica de número 10, eu acho que é a melhor de todas. De que adianta você ter vários itens, de você estimular muito a criatividade das crianças se você não valorizar tudo aquilo que ela fizer. Observe, acompanhe, estimule, faça com que ela explique para você o que estava representado naquele desenho, converse, crie daquilo uma história, faça com que ela tenha prazer em dividir contigo toda aquela imaginação que ela teve ao desenhar. E aí a minha dica é, valorize esse trabalho expondo ele, encontre um local da casa onde você possa expor os desenhos e fazer com que a criança se sinta um artista mesmo. Então aqui em casa, por exemplo, a gente coloca na geladeira e deixa um tempo, claro, até que venha uma nova obra de arte. E aí você vai fazendo um rodízio de experiências. Um dia você faz de cera, outro dia você faz de canetinha, outro dia você faz de tinta guache. E aí cada desenho, ele vai contar uma história daquele momento que a criança está vivendo e da percepção dela, das cores, dos materiais, de como ela está curtindo experimentar, de como ela está se sentindo utilizando aquele material. Então faça isso. Tenha em casa todos os materiais que você puder
né? E como eu falei, vale guardar material que sobrou da escola do ano passado, vale comprar alguns materiais novos para testar, mas dê a oportunidade da criança conhecer todos os materiais, porque criatividade é algo que se estimula, é algo que você vai semeando todos os dias e vai tornando disso uma coisa muito especial. E, por exemplo, o momento da arte pode ser sim um momento especial em família. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero que estimulem os seus filhos também. Se quiserem, compartilhe com a gente, coloca a hashtag Semeando Ideias nas suas fotos nas redes sociais, que eu vou encontrar lá, vou dar um likezinho, e quem sabe eu não compartilho também através das redes sociais do Sementinha de Gente. Então, se vocês gostaram deste vídeo, que é sim um agradecimento ao Master Paper, que nos forneceu todo esse material para que eu pudesse mostrar para vocês a variedade que tem. E também, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir. E se não se inscreveram no canal, não perde tempo. Se inscreve, porque quem está inscrito recebe o aviso de que tem vídeo novo no canal e tem muita coisa legal aqui que eu tô mostrando para estimular a sua família a ter momentos muito especiais. Então, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Gostou da lista? Então agora aproveita para me contar aqui embaixo o que você faz para estimular a criatividade do seu filho. E também continua assistindo os vídeos aqui no canal Sementinha de Gente.